Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. Aos 70 anos de idade, Terá teve Abraão, Naor e Harã. Tanto Abraão quanto Naor eram casados. A esposa de Abraão era Sarai e a esposa de Naor era Milca, filha do seu irmão Arão. Harã teve duas filhas, Milca e Iscar. Sarai não podia ter filhos, pois era estéril. Terá, pai de Abraão, com seu filho Abraão e seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, saíram de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas, ao chegar, decidiram se estabelecer ali. O Senhor disse a Abraão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Abraão partiu, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todas as posses e pessoas que havia adquirido em Harã. Seguiram em direção a Canaã e chegaram a essa terra são e salvos. Abraão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a você. Então Abraão construiu um altar no lugar onde o Senhor havia aparecido. Dali, ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda entre Betel a oeste e Ai a leste. Ali, construiu um altar e orou. Abraão continuou sua jornada com determinação para o Neguebe. Então, a região enfrentou uma grande fome. Para sobreviver, Abraão teve que mudar-se para o Egito, pois a fome era severa. Aproximando-se do Egito, Abraão disse a Sarai: nós sabemos que você é bonita. Quando os egípcios a virem, vão dizer: esta é a esposa dele, e me matarão. Faça-me um favor e diga a eles que você é minha irmã, para que me recebam bem e me deixem viver. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó e, como resultado, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abraão teve muitas posses, como ovelhas, gado, jumentos, jumentas, servos e servas. No entanto, o Senhor puniu severamente o faraó por causa de Sarai, esposa de Abraão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. O faraó mandou chamar Abrão e disse: o que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse que era sua irmã, permitindo que eu a tomasse como minha esposa? Aqui está ela de volta. Pegue-a e saia daqui. O faraó deu ordens aos seus subordinados para que fizessem Abraão sair do país. Abraão foi mandado embora com sua esposa e tudo o que possuía. Abraão saiu do Egito e voltou para Neguebe, ele, sua esposa e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abraão já era muito rico, possuindo muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Neguebe, foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda entre Betel e Ai. Ali, Abraão construiu seu primeiro altar e orou. Ló acompanhava Abraão nas viagens e também estava rico, possuindo ovelhas, gado e tendas. Assim, a terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo, começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos. Na época, os cananeus e os perizeus viviam na mesma terra. Abraão disse a Ló: não deve haver brigas entre nós, nem entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar, há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló observou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim do Senhor, o Egito. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu para o leste. Assim, tio e sobrinho se separaram. Abraão fixou-se em Canaã, enquanto Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau e pecava abertamente contra o Senhor.
Depois que Ló se separou do tio, o Senhor disse a Abraão: olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei com que seus descendentes sejam como o pó da terra. Contar seria impossível, assim como contar o pó da terra. Por isso, levante-se, ponha-se a caminho e ande por essa terra de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Abraão desmontou sua tenda e partiu dali. Ele se estabeleceu perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar para o Senhor. Abraão convocou seus empregados, todos os que haviam nascido em sua casa, eram 318 homens, que saíram em perseguição aos invasores. No caminho, Abraão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até recuperar Ló ao norte de Damasco, e recuperaram tudo que havia sido levado, incluindo Ló, seus bens, as mulheres e os demais prisioneiros. Após a batalha, o rei de Sodoma saiu para cumprimentar Abraão no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com o restante do despojo. Abraão respondeu: faço um juramento solene diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você diga que me enriqueceu. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam. Eles devem receber a parte deles. Depois desses acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: você não precisa ter medo, eu sou seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se eu morrer, Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a mensagem do Senhor: não se preocupe. Seu filho será o próprio herdeiro. O nascimento de Isaque aconteceu conforme a promessa de Deus. O Senhor abençoou Sara, e ela ficou grávida. Na velhice de Abraão, ela deu-lhe um filho. O menino nasceu no momento em que Deus havia marcado, e Abraão deu-lhe o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Então, Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Ela também disse: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar da idade avançada, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que isso aconteceu, Abraão fez uma grande festa. Agar e Ismael foram mandados embora. Um dia, Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não vai herdar junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara lhe disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. E, quanto ao filho da escrava, ele também é seu filho, e por isso farei com que os descendentes dele formem uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou bem cedo, deu a Agar comida e um odre cheio de água, colocou o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi sentar-se a uns 100 metros de distância, pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão, pois farei dos seus descendentes uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço.
Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. Sua mãe arranjou-lhe uma esposa egípcia, Abraão e Abimeleque. Por essa época, Abimeleque foi conversar com Abraão, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que faz. Portanto, jure por Deus que não me enganará nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Tenho sido sincero com você, por isso, prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Abraão disse: Eu juro. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Não sei quem fez isso, você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Então, Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhas do seu rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou estas 7 ovelhas? Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filístia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. Abraão ficou morando muito tempo na Filístia. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: Estou aqui. Então, Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrei, ofereça-o como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou cedo, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então, disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá para adorar a Deus, e daqui a pouco voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e a colocou nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daqui a pouco, o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas, um instante antes, o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de: O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando.